né? Então, você me perguntou do legado. A primeira coisa, vamos falar a verdade aqui, ó. Chega de papo furado. Não estou falando que você tem papo furado, estou falando assim, no Brasil todo tinha muito papo furado. E quando você começa a mostrar os números, as pessoas ficam horrorizadas. E a gente vai mostrar mais números aqui, que são chocantes. Deixa eu falar da ideologia de gênero, porque a ciência é burguesa, eles falam nas faculdades. Eu estou no templo da ciência, uma universidade é o templo da ciência. Não é? Começou com Aristóteles, depois foi São Tomás de Aquino, René Descartes, né? Método cartesiano, ciência, evidência empírica. Estou lá dando aula, professor, falaram que a ciência é burguesa. Quem? O professor ali do lado, ô louco. Né? Depois, a matemática, você começa a confrontar com números. A matemática está a serviço do imperialismo. A última, mais faceira, porque é uma riqueza de bobagem assim infindável. A última, fantástica, é a seguinte, vamos para a questão do gênero. Quando eu era pequenininho, mais jovem, século passado, estamos falando, né? Muito tempo atrás, tinha sexo, você é sexo masculino ou feminino. Aí começou, nos Estados Unidos, porque essa toda ideologia que vem, ela vem muito banhada lá de fora. Só para deixar claro, tem muita gente que não concorda com esse termo, né? Diz que ideologia de gênero é um termo falacioso e que o correto seria o identidade de gênero. Só queria falar do gênero. Enfim, então, o que acontece? Eu sou bem pragmático, gênero só. Quando você ia em qualquer lugar, estava lá marcado sexo masculino e feminino, você tinha que fazer um xizinho, masculino e feminino, concorda? Aí veio lá de fora o gender, e a gente traduziu. Lá fora, essa discussão, essa malandragem começou lá fora. Aqui dentro a gente trouxe como gênero. Bom, que eu saiba, só tem um tipo de gênero aqui. Biologicamente falando, é o gênero humano. Biologicamente, gênero é humano. Do gênero humano, você pode ser Homo sapiens ou Homo neanderthalis. Só. Se você é mamífero, biologicamente, biologia, o seu DNA só dá duas possibilidades, macho ou fêmea. XX, fêmea, XY, macho. Mas eu nasci sem pipi e tenho XY. Você tem um DNA de macho. Como nós, sociedade, vamos te tratar? Vamos pegar o caso da Roberta Close. Eu chamaria ela senhora Roberta Close, sim, pois não, etc. Tal. Socialmente, a gente tem que ser flexível. Tem como a pessoa se enxerga e se reconhece. A sua preferência sexual, desde que seja tomada de livre-arbítrio, eu sou uma pessoa que tem capacidade de tomar uma decisão por mim mesmo. Eu já sou uma pessoa com essa capacidade cognitiva e opto por ter uma preferência sexual ou uma inclinação, ou sou isso. Eu não tenho nada a ver, desde que você não faça mal a uma outra pessoa. Perfeito? A discussão é estapafúrdia hoje. Você é macho ou fêmea? Põe macho ou fêmea. A sua orientação sexual não me diz respeito. Mas essa decisão da orientação sexual que não me diz respeito só pode ser tomada a partir do momento que você tiver condições de ter livre-arbítrio para tomar essa decisão. Então, o senhor acha que isso não tem que fazer parte, por exemplo, do ensino fundamental? O governador João Dória tomou uma medida polêmica, que depois foi revista pela Justiça. Ele tinha justamente uma questão em apostilas distribuídas para alunos da 8ª série, falando sobre identidade de gênero. Ele disse que era uma referência à ideologia de gênero, mandou recolher, depois a Justiça mandou redistribuir as apostilas. O senhor concorda com a atitude, com o posicionamento do Dória? Eu acho que ali foi mal conduzido todo o processo, mas eu não queria me alongar muito, porque antes de tomar toda essa decisão, ele devia consultar a assessoria jurídica dele, né, que era relativamente óbvio que ia ter. Mas o senhor acha que ele estava certo? Aquela questão Eu acabei de me posicionar claramente. Eu acho que gênero é o gênero humano. Mas, por exemplo, no ensino fundamental, as crianças devem aprender sobre sexualidade, sobre questões LGBT, porque essas questões existem. A gente também, a realidade se impõe, né, ministro? A gente não pode tapar o sol com a peneira e fingir que certas coisas não existem, porque é uma construção social. O senhor fala de sexo biológico, mas existe toda a influência da sociedade, da cultura, e como essa sociedade vai evoluindo e mudando. Então, também não dá para a gente descartar ou simplesmente ignorar as mudanças da sociedade. De uma forma natural e não artificial, sem ser imposta. Quando você tiver seu filhinho ou filhinha, e vai nascer ou machinho ou fêmeazinha. Não vai nascer qualquer coisa.
Ele vai nascer claro. ou macho ou fêmea, Mas depois ele vai fazer as XXY. próprias escolhas que independem... Você acabou de falar uma coisa maravilhosa. Disso. Você acabou de falar uma coisa maravilhosa. Depois ele vai o quê? Fazer as próprias escolhas. As próprias escolhas. E não as escolhas que estão sendo impostas para as crianças. Mas por Eu que tenho isso 3 é crianças imposto? pequenas. Eu tenho 3 crianças, uma adolescente, um garoto que está agora virando adolescente, um menino e uma menina. Falo de sexo com eles? Falo. Quando? Quando eles perguntam. En passant, como é que é? Como é que começa? A sementinha, abelhinho, que é a sementinha do papai, pá. E lá pelas tantas as crianças falam, para de contar, eu não quero mais saber. Quantos anos eles têm, ministro? 14, 13 e 8 anos. Eles têm, os adolescentes naturalmente de 13, 14 anos têm aula de sexualidade na escola? Tem. Quer dizer, essas questões, mas eles sabem sobre homossexuais, gays, que existem outras preferências. Hoje com a internet o pessoal sabe tudo. Sim, então, exatamente, aí eu devolvo a pergunta para o senhor, dá para tirar isso das apostilas ou cartilhas do colégio? Acho que tem que tirar, porque pelo seguinte, isso aparece na televisão, isso é um na internet? princípio muito importante. Eu sou contra dividir as ideologias, e eu sou uma pessoa com ideologia, e a senhora também é. Todo mundo tem uma ideologia. Todo mundo tem, é verdade, é uma posição, uma visão Perfeito. de mundo. Eu sou contra a divisão de ideologia, porque eu acho ela muito rasa e muito pobre, entre esquerda e direita. Esquerda e direita vem da Revolução Francesa. Quem era contra o establishment, contra o status quo, contra os poderosos, sentavam à esquerda no alto, na montanha. E quem era a favor sentava na planície embaixo, à direita. Então, o que acaba acontecendo? Se você é contra grandes grupos empresariais que se locupletaram no BNDES, se você é contra grandes líderes muito poderosos, você pode ser dito que é de esquerda. Eu não gosto da divisão de esquerda e direita, eu prefiro muito mais a divisão histórica, que é totalitarismo e liberdades individuais, liberdade das famílias. Totalitarismo, existe um grande sábio, eu, o rei, eu, o sábio, vou dizer para você o que vai ser melhor para você, porque eu estudei mais, eu sei mais, eu sou mais poderoso, eu fui escolhido por Deus. Vou dizer o que você tem que fazer. E do outro lado, todos nós somos iguais, feitos por Deus à sua semelhança, e cada um tem, até que me prove o contrário, boa fé de tomar suas próprias decisões, e eu não tenho que me preocupar tanto com a vida dos outros. Nesses dois extremos, eu me posiciono muito mais a favor da liberdade individual e das famílias. Quem pôs as crianças no mundo? As famílias, um pai, uma mãe, às vezes uma mãe sozinha. Mas quem pôs essa criança no mundo? E se está fazendo um bom trabalho, a criança está bem cuidada? Tá. Para isso tem assistência social, tem vizinho, tem gente que vê. Não a sociedade, o Estado é tijolo. Nós, pessoas, olhamos para o lado e falamos, essa criança está mal cuidada, está sendo explorada, isso não pode. Mas olhando, tem uma criança que está ali, bem cuidada, bem vestida, está sendo educada, posso não concordar. Mas quem sou eu para me meter? Então, o que acaba acontecendo existe uma ingerência de alguns sábios e filósofos, que eu estou sendo irônico, não são sábios nem filósofos, porcaria nenhuma, se intitularam assim, que dificilmente conseguiram nada fora do Estado, nunca conseguiram uma conquista importante fora do Estado, se arvoram aí em títulos que não me dizem respeito, sem resultado prático. Um dá para o outro o título, fala que você é maravilhoso, ele fala que eu sou maravilhoso, e o resultado qual é? Um livro falando de sexo bizarro para criança pequena. Eu sou contra. Óbvio que eu sou contra. Agora, como eu enfrento isso? De acordo com as minhas crenças. Qual a minha crença? As leis têm que ser cumpridas, a Constituição tem que ser cumprida, as etapas do processo têm que ser feitas, por isso que não adianta eu chegar voluntariamente e falar, recolhe os livros, porque tem contrato que foi feito. Ano que vem, vai livro ruim didático. Por quê? Porque foram feitos contratos por 3 anos. E se eu não fizer isso, o que acontece? TCU, CGU, Judiciário, Ministério Público vai para cima e eu tenho que reverter tudo que foi feito. No Enem, por exemplo, como essa questão vai ser endereçada? Porque o presidente Bolsonaro, por exemplo, já criticou algumas questões do Enem do ano passado, de 2018. O senhor critica. Quem vai revisar essas questões? Por quem vai passar? Equipe técnica, critérios científicos. Equipe técnica? Só equipe técnica, mas vai ter abordagem mais científica. Gradualmente a gente vai... Tem essa orientação. Limpando. Exatamente. Eu acho que o que acaba acontecendo é uma percepção. Veja, existe uma desconstrução, existe um... Difícil de comentar isso, né? Não é o seu caso, Amanda.
Mas existe uma parte da mídia que ela aprendeu que o papel dela não é informar, e sim direcionar. Isso é passado em algumas escolas de jornalismo, isso está permeado. E houve uma desconstrução voluntária, objetiva, com a minha imagem, imagem do presidente e várias pessoas. Assim, é notório público que tentam me chamar de burro, de incompetente e cara que não sabe fazer conta. E o meu passado não é exatamente esse. Conversando aqui 5 minutos comigo, você vai ver que eu não sou essa pessoa tão tosca como certos intelectualoides querem me fazer pensar os outros que eu seja. Agora, voltando para o ponto principal. O conceito nosso, lá atrás eles falavam, o Paulo Guedes com o Bolsonaro não vai durar 2 meses, vai ser ruptura, ele vai queimar a Constituição, vai acabar com tudo, vai fechar o Congresso. Está tudo funcionando, o Paulo Guedes está lá, o Congresso está funcionando, a Constituição está sendo respeitada pelo Executivo. Quando a gente vê a Constituição sendo rasgada, e vê em muitos casos, não é pelo Executivo. Então você vê nitidamente a diferença. O que eu pretendo fazer como ministro da Educação é seguir as leis. Dentro do que as leis me permitem, eu vou fazer tudo o que é possível para migrar para o que o eleitor escolheu.